pastor Emerson, que trabalha lá no Nepal, tem feito um trabalho maravilhoso, e nós somos parceiros, e como presente de Deus, Deus nos trouxe ele para compartilhar um pouco com a gente, e eu quero que você seja muito abençoado. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe. Adão, por favor. Que Deus abençoe a sua vida. Jai Masih. Jai Masih. Jai Masih. Jai Masih तपाईको साथीहरू, जय मसीह हो, बुझ्यो? जय मसीह हो, जय मसीह तपाईको साथीहरू, बुझ्यो? पास्टर नातालिनो तपाईको साथीहरू, जय मसीह दिनुहोस् कृपया, जय मसीह, बुझ्यो? बुझिन? के गर्ने? जय मसीह। मेरो नाम एमर्सन हो, मेरो देशको नाम ब्राजिलबाट हो, अनि म नेपाल बस्छु 10 वर्ष भयो। आज म धेरै खुसी छु। तपाईं खुसी छन्? बुझिन? बुझिन? के गर्ने? Aleluia. Agora vocês entenderam. Eu estou me apresentando, né? Esse é um dos dialetos que é falado no Nepal. Na verdade, é o idioma oficial no Nepal, o Nepali. Além desse, tem mais 96 dialetos que são falados ali na nação. Como é o idioma oficial, a gente ficou focado para aprender, claro, o idioma oficial, porque a gente tem mais facilidade de se comunicar em determinados lugares onde há outros grupos étnicos, mas a gente sempre acha alguém que fala o idioma oficial, não é verdade? Então eu estava me apresentando, meu nome é Emerson, o meu país é o Brasil, mas eu moro no Nepal há 10 anos, e eu disse que eu estava muito feliz de estar aqui com vocês, e perguntei se vocês também estavam felizes. Vocês estão felizes mesmo? Eu falei assim, Madere Kusitu, eu estou muito feliz. Tapai Haru Kusitsan? Amém. Eu perguntei se vocês estão felizes, porque eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, de poder compartilhar daquilo que Deus tem feito em nós e também através de nós, ali na nação nepalesa, em lugares onde Ele tem nos dado o privilégio e a oportunidade de compartilhar do amor dEle. E a minha alegria por estar aqui compartilhando com vocês é porque nós estamos celebrando 10 anos de ministério no Nepal, para a honra e glória do Senhor Jesus. E vocês têm caminhado conosco durante esses 10 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? A igreja tem estado conosco, sendo o nosso suporte, a nossa retaguarda, na extensão do reino de Deus, não apenas no Nepal, mas também no continente asiático, porque a gente tem trabalhado com butaneses, tailandeses, chineses, tibetanos, indianos, vietnamitas, povo do Bangladesh e de vários ali países vizinhos, que têm vindo ao Nepal, feito as nossas escolas, o treinamento missionário e voltado para serem missionários nas suas nações. O nosso alvo é treinar nacionais para alcançar nacionais. É muito mais efetivo, menos choque cultural, e eles falam a língua. Eles têm domínio da própria língua e é até mais fácil o processo de contextualização do evangelho junto a esses povos, quando nós treinamos o nacional, quando nós trabalhamos diretamente com o nacional. Nós preparamos um vídeo para compartilhar com vocês, falando desses 10 anos de ministério no Nepal, mas em síntese foram 9 igrejas plantadas, para a honra e glória do Senhor Jesus, nesses 10 anos de ministério no Nepal. Clínicas pastorais realizadas, 7 clínicas ao ano, atendendo pastores e líderes, sendo suporte, servindo a igreja nepalesa, pastores que sofreram perseguições no passado. E a gente teve o privilégio, a oportunidade ainda temos o privilégio e a oportunidade de estarmos trabalhando com esses pastores, sendo suporte para a igreja nepalesa, ali no Nepal. Uma escola bíblica teológica, onde a gente treinou mais de 200 cristãos nepaleses, especificamente ali no Nepal.
e que hoje estão servindo em diferentes cidades do Nepal, para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso não é porque por nós, ou porque nós somos bons, é porque por Ele e para, são o quê? Amém? De novo, por Ele e para, são todas as coisas. E a gente vê o reino de Deus tomando forma na vida do povo nepalês. O reino de Deus tomando forma na nação. E a gente está falando de um país pequenininho, oprimido entre a Índia e a China, né, que é uma faixinha de terra, né, montanhosa, que ninguém teve interesse de colonizar. O Nepal nunca foi colonizado. Ninguém teve, eles até se orgulham disso, né, porque a China passou por uma colonização, a Índia, né, passou por colonização, mas quem que olhar para o Nepal, né, aquela faixinha de terra miudinha, cheia de montanhas, uma terra árida, fria, né, enfim, eles nunca foram colonizados, né, e hoje o Nepal conta com 33 milhões de habitantes, 97 dialetos, e eles têm também 33 milhões de deuses. Eles são hindus, já ouviram falar do hinduísmo, né? Eles têm 33 milhões de deuses. Então eles adoram ali animais, pessoas, os deuses da tríade hindu, porque o diabo ele não é nada criativo, né? Ele copia. Então lá ele criou a tríade dos deuses hindus, né? Que é Brahman, o Deus criador deles. Aí vem Vishnu, que é o princípio preservador da vida, e Shiva, o Deus da destruição. Então, você vê uma coisa cíclica, né? É criação, destruição e preservação. Porque são os ciclos das reencarnações. Eles acreditam que eles vão reencarnar. Então, eles têm esse princípio, e os deuses deles, que são a tríade criadora do panteão dos deuses hindus, eles acreditam que as pessoas vão se reencarnando e aperfeiçoando. Então lá você tem que tomar cuidado até onde você pisa, viu? Você pode matar o parente de alguém. Especialmente, porque lá também tem budistas, né? E os hindus também creem nisso, né? Você tem que tomar cuidado, você pisa num bichinho lá, pisa numa baratinha. Desculpa, matei sua tia. Se for a sogra que está encarnada, né? Estou brincando, tá? A minha sogra é pastora, eu amo ela de paixão. Não pode nem... Isso aqui... Ai, meu Deus, será que ela vai conseguir assistir? Agora eu estou perdido. Olha, desculpa, pastora, eu estava brincando, tá? Era só uma brincadeira. Mas eles realmente acreditam nisso. Então você tem que tomar cuidado. Aí você imagina como é que é limpinho lá, né? Você não pode matar barata, não pode matar rato, não pode matar os insetos, não é? Então eles adoram o rato, gente. Lá, e assim, não é ratinho não. Estou falando parece gato, umas ratazanas enormes. Eles colocam assim uma vasilha de leite enorme, aquele monte de rato vai lá e fica tomando aquele leite. Depois que o rato abençoou o leite, porque ele tomou do leite, aí eles tomam aquele leite também. Imagina. Eu acho que eles estão tão acostumados com isso que eles não pegam leishmaniose. Eu acho que não, porque você não vê tantos casos assim, né? E eles convivem com os ratos assim, ó, no templo, e invocando. Lá tem o templo do Deus rato. Tá rindo, é feio o negócio lá. Tem o templo do Deus rato. E o povo vai lá prestar adoração, gente, aqueles animais. A vaca, eles adoram a vaca. Enquanto aqui a gente gosta dela no prato. Eles adoram. Irmão, imagina só, eu fiquei 2 anos sem comer carne de vaca, carne de gado, bife. 2 anos de sofrimento. Muito sofrimento. Eu achei que eu ia começar a botar ovo e nascer escama. Porque era tanto frango, ovo e peixe que a gente comia, por 2 anos a gente ficou comendo isso. Meus filhos falaram, pai, daqui a pouco a gente está com escama, já está até coçando, né? Porque não era legal, você não podia comer, né, o bife lá e tudo mais. Não podia, as coisas estão mudando, graças a Deus. Deus é bom, amém? Deus é bom, hoje eu posso comer bife no Nepal. Porque a gente via assim a vaca passando, né? Meus irmãos, quando a gente olhava, ficava assim, ó,
filé contra filé, picanha, chã de dentro, chã de fora. A gente começava a dividir a vaca em partes, no olho ali, ó, com vontade de ir lá e picotar ela todinha e colocar no espeto, né? Mas eles adoram a vaca. E que tristeza, as bichas gostam de ficar bem no meio do tráfego. Você está dirigindo, a dona vaca chega lá e deita. Aí a gente tem que ficar fazendo curva para poder, porque você não pode machucar a vaca nem atropelar, não. No passado, não agora, mas uns 20, 30 anos atrás, havia pena de morte para quem matasse uma vaca. Isso uns 20, 30 anos atrás. Então, assim, 20 anos não é tanto tempo assim não é verdade? Não é muito tempo, né? Então, você tinha que tomar o maior cuidado, né? E um estresse, porque o trânsito já é uma beleza, né? Não sei se vocês já ouviram aí na TV o trânsito na Índia, é mais ou menos parecido, igual ao do Nepal, uma buzinação. Eu nunca, vocês sabem, né? Você teve lá. O choque cultural que eu tive no Nepal foi a buzina, pastor. Gente, quando vinha aquela, e uma buzina seguida, alta, aguda, que eu levantava assustado, batia a cabeça no teto do táxi, porque os táxis, o povo é tudo pequenininho, os táxis é miudinho, né? Não é verdade? Aí você assustava e batia a cabeça ali no teto do táxi, e orava e falava: Jesus, me dá paciência, Senhor Jesus. O Senhor me ama, eu te amo, e o Senhor me chamou para esse lugar, eu preciso de paciência. Né? O pastor estava falando de paciência, né? Tem que ter paciência. Né? Eles adoram macacos. Lá tem o Hanuman, o Deus macaco. Gente, eu passei por uma situação tão engraçada, de certa forma, porque eu morava, logo quando eu cheguei, eu morava num apartamentozinho, o dono do apartamento, né, era assim, se tornou uma pessoa muito próxima da gente, ficou nosso amigo, e ele me chamava de Bai. Bai é irmão mais novo, e eu chamava ele de Dai. Dai é irmão mais velho, né? E um dia ele chegou para mim, olhou assim e falou: você é um cara tão assim corajoso, destemido. Eu estou assim: cadê esse cara? Ele está falando, né? Um cara corajoso, destemido. Eu quero te dar um presente. Opa! Falou em presente, né? O sorriso aumentou, né? Eu quero, claro. Meus irmãos, ele me veio com uma estátua do Hanuman, o Deus macaco. Era o presente dele para mim. Aí eu olhei aquilo ali, olhei para mim e falei: olha, eu não sou darwinista, eu sou criacionista, e eu não vim desse troço. Mas ele falou que o macaco, assim, se parecia comigo, porque o Hanuman segura uma montanha nas mãos. E ele me achava uma pessoa destemida, corajosa. Eu falei: eu não seguro nada de montanha na mão. Mas ele achou que eu parecia com um macaco, gente. Me deu um macaco de presente. Ai, Jesus, enquanto eu morei naquele apartamento, eu tive que manter o macaco. Aí eu coloquei numa sacolinha, orei, falei: você está amarrado aí dentro, você não vai fazer nada, você não tem poder e autoridade aqui dentro dessa casa, que quem manda aqui é o Senhor Jesus, então tu fica preso nessa sacola aí. Eu tive que pôr numa sacola escura para, né, para não ver. Vai que ele pergunta, eu tinha que mostrar, né, porque eu não queria. A gente estava num processo de criar relacionamento. Quando ele começou a me chamar de Bai, isso é envolver você no nicho cultural deles. Ele estava me chamando de irmão mais novo, e eu comecei a chamá-lo de irmão mais velho. Então você está criando uma relação de nicho cultural. Então isso é uma ponte para o relacionamento. Então você tem que nutrir esse relacionamento. Ele ficou muito íntimo da gente mesmo, né? Íntimo mesmo. E aí, quando eu mudei do apartamento, aí nós fomos quebrar o negócio. Porque lá não pode, você não pode sair quebrando os deuses deles, assim. Isso aí dá problema, dá cadeia, né? Mas eu estava lá escondido na minha casa e peguei o bichinho e tá! Gente, não saiu nem uma lasquinha do negócio. Trem duro. Aí eu orei de novo, falei: sai desse negócio, demônio, que você vai ser quebrado agora. Meus irmãos, para vocês terem ideia, eu tive que serrar o negócio usando uma serrinha, sabe aquelas serrinhas de metal assim? Eu tive que usar aquilo para desmontar o bichinho todinho em partes, aí embrulhar direitinho, embrulhar de novo.
para pôr no lixo sem que eles percebessem, né? Para mim me livrar daquela... Porque ele achou que eu parecia com um macaco. Mas pior do que isso, é um moço que se casou com uma macaca. Porque ele acreditava que a esposa dele havia encarnado na macaca. E ele foi feita uma cerimônia, um ritual hindu, casando ele com a macaquinha. E a macaca apareceu na casa dele e ficava brincando com as crianças, interagindo com os filhos e tudo mais. E ele começou a... Aí ele entendeu que a esposa dele que havia falecido, havia reencarnado na macaca. Aqui para nós, a esposa está com a macaca literalmente agora. Parece brincadeira, mas é sério. Enfim, isso é para vocês terem uma ideia da dimensão. Ele se casou e vivia com a macaca ali na casa dele, junto com as crianças, passeava com ela e tudo mais. Por quê? Eles consideram o macaco um deus. Imagina, agora a mulher era uma deusa. Isso na concepção dele. Isso é para vocês terem uma ideia da cosmologia deles, como eles veem o mundo, como eles entendem as coisas. O que para a gente é algo absurdo, não é verdade? Fora da nossa realidade, para eles aquilo é real. É comum, é o dia a dia deles. Mas eles têm alguma coisa que o Pai procura. Eu costumo falar isso. Eles têm uma coisa que o Pai procura. Eles são adoradores. Eles desde pequeno são instruídos a serem adoradores. E até a idade adulta eles são adoradores. E o que o Pai procura? Eu não ouvi. Qualquer adorador? Não. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. E o nosso trabalho lá é levar o conhecimento do nosso Deus, do único Deus, o Deus único e verdadeiro, aquele que é único, digno de ser louvado e adorado. E quando um nepalês se converte de verdade, meus irmãos, eles se tornam os verdadeiros adoradores que o Pai tem procurado. Porque tudo aquilo que eles faziam para os seus deuses, eles passam a adorar com a mesma intensidade ao Senhor Jesus. Amém? E nós temos visto então o Evangelho, temos visto o reino de Deus tomando forma na vida daquele povo, daquela nação, e se estendendo dentro daquela nação. Amém? Só vou compartilhar com vocês rapidinho o vídeo dos 10 anos de ministério. Está pronto aí? Vai para passar? E logo depois a gente fala um pouco mais do trabalho. Diagnosi, Vitoriano Messias, meu nome é Emerson, eu sou pastor e missionário no continente asiático, no Nepal, nos últimos 10 anos, e nós estamos celebrando 10 anos de ministério no Nepal. E a gente fez então um resumo das nossas atividades para compartilhar com vocês e também um pouco das nossas necessidades. Pormeshwar Tapailai Assis Diu. Isso aí é bem no início do ministério.
Nós construímos 3 igrejas nas montanhas. Essa é uma delas. Na verdade, a maior. Nós temos em torno de 500 a 600 irmãos ali, das vilas que vão para participar do culto nessa igreja. Para o governo era a igreja. É um centro de desenvolvimento comunitário para o governo, mas é uma igreja aos sábados. Nós temos um orfanato no Nepal, são imagens dos nossos meninos. E 10 anos passados, nós temos 2 meninos que estão indo para a universidade. Um está indo fazer a universidade de medicina e o outro está se preparando para a universidade de ciências biológicas. Eles trabalhando na reconstrução durante o terremoto no Nepal, construindo casas, distribuindo alimentos. 5 toneladas de alimentos nós distribuímos. Fizemos atendimento médico, isso durante o terremoto. E esse é o nosso centro de treinamento para a Ásia. Nós treinamos pessoas de países fechados para o Evangelho e reenviamos de volta para os seus países de origem como missionários. As turmas aí que a gente foi formando. Alguma das nossas necessidades. Amém? Glória a Deus. Nada disso seria possível se não fosse a igreja do Senhor Jesus. Amém? Se não fosse vocês como nossos parceiros, assim como outros que têm abençoado e contribuído para que o reino de Deus tome forma nas nações, né? E a nossa escola de transcultural, o centro de treinamento cultural ali no Nepal, é a escola, nós rodamos uma escola específica para povos que são oriundos de países fechados para o Evangelho e são de cultura oral, não tem a Bíblia escrita como nós temos. Eles são povos de línguas ágrafas. E a gente então treina esses irmãos para que eles voltem para os seus países e comuniquem o Evangelho para os seus povos de uma maneira acessível, entendível para eles, contextualizando os princípios bíblicos e também levando histórias bíblicas, porque como eles não aprendem pela leitura, eles aprendem através da comunicação oral. Nós estudamos quais são os meios de transmissão de conhecimento dentro do sistema étnico educacional, e assim a gente estuda essa forma de transmissão de conhecimento e começamos então a estudar as histórias bíblicas e contextualizar as histórias bíblicas e começamos então a contar essas histórias bíblicas para eles. E assim eles vão passando de geração em geração e o povo vai então conhecendo de Jesus e vai se convertendo. Hoje nós temos a Bíblia escrita, mas antes a Bíblia era oral. Ela era de comunicação oral, antes da escrita. Então, o que nós temos aqui hoje, o Pentateuco, foi sendo escrito depois, mas ele foi sendo transmitido pelo método da oralidade. E nós ainda temos povos de cultura oral, de cultura ágrafa, e eles também precisam de ouvir do Senhor Jesus, amém? Então nós como missão, como organização missionária, não apenas a nossa, mas outras, tem se focado nesses povos, porque são os povos que estão tendo menos acesso, porque hoje a Europa, as Américas, a gente tem muito acesso, não é verdade? Ao conhecimento da verdade, mas existem povos tribais no Brasil que são de cultura oral, assim como muitos povos de cultura oral de outros países, que nunca sequer ouviram que Jesus nasceu. E o nosso foco é estes povos, porque as Escrituras dizem que o Evangelho do Reino chegará a todas e depois virá, o fim já está próximo,
porque os sinais são evidentes. E também a pregação do Evangelho e o cumprimento da grande comissão também não está distante de ser finalizado. Isso também é um fato. E eu estou assim, ora vem, amém? Ora vem, Senhor Jesus. Mas nós como igrejas precisamos entender isso de uma maneira clara, porque é o nosso chamado como igreja, amém? Porque a missão é resgatar a revelação, amém? A missão é resgatar a revelação. Vamos falar juntos? De novo, para a gente gravar isso. Essa é a nossa missão. Resgatar a revelação. Só se resgata algo que se tenha perdido. E nós perdemos a revelação plena que um dia nós tínhamos de Deus. Isso remonta uma história passada, de quando Deus trouxe todas as coisas à existência. Quando Ele chamou as coisas à existência e criou, e também os nossos pais, ou os pais da humanidade, quando Ele trouxe à existência. E é interessante que quando Deus chamava as coisas à existência, Ele verbalizava, não é verdade? Mas quando Ele trouxe os pais da humanidade à existência, o que Ele fez? Ele formou. Lá não está que Ele chamou, porque Ele disse: haja luz e houve. Que haja separação entre o dia e que haja separação entre as águas e terra. Então Ele chamou as coisas à existência. Mas no caso dos nossos pais, dos pais da humanidade, de Adão e Eva, Ele os formou. Tem algo mais emocional, relacional aí envolvido, não é verdade? Sentidos outros envolvidos, porque Ele formou. E aí depois que Ele formou, Ele falou assim: levanta, que haja vida, e levanta. Não, o que Ele fez? Meus irmãos, algo saiu dele e entrou na alma humana e tornou-se alma humana. E Ele chamou o homem de ser vivente. Ele não chamou, Ele formou com as suas mãos e Ele soprou. E algo dele, meus irmãos, nós temos o DNA divino. Você acredita nisso? Eu não pertenço a esse mundo. Eu não pertenço a ele. Eu estou nele, mas eu não pertenço a ele. Não sei quanto a você. E você? Amém? Nós não pertencemos a esse mundo. Nós temos um DNA divino. Porque algo de Deus entrou e nos tornou alma vivente. Amém? Por isso que Ele nos chama de coroa da criação. Amém? Nós somos a coroa da criação. Vamos falar juntos? Nós somos a coroa da criação. Amém? Enfim, Ele também deu responsabilidades para esse homem, não foi? Ele não simplesmente criou o homem, Ele criou um jardim maravilhoso, né, também, e colocou o homem para viver ali, e deu responsabilidades para esse homem. O que Ele disse para o homem? Vai cuidar do jardim? O primeiro jardineiro aí, ó. Na verdade, Deus foi o primeiro jardineiro, porque Ele plantou o jardim, não é verdade? Às vezes acho que ser jardineiro é uma profissão não muito nobre,
Meu irmão, Deus foi o primeiro jardineiro, tá? Porque Ele plantou um lindo jardim. Amém? Então, nele tudo é nobre. Amém? Enfim, Ele disse para o homem: cuida aí do jardim, toma conta, dê nome para as coisas. Imagina que tarefa, criar um alfabeto, criar uma língua, verbo, advérbio, provérbio, não é verdade? Isso não é uma coisa tão simples. E aí o homem começou a dar nome, e observar as coisas, e viu que tudo lá tinha um par, né? Só que ele falou assim: mas tudo tem um par e eu estou só. E ele foi falar com Deus, foi conversar com Deus sobre aquele probleminha, né? Porque, segundo o que as Escrituras dizem, o homem interagia, Deus interagia com, havia uma plena revelação, vamos assim dizer, porque eles estavam ali, porque a Bíblia diz que Deus passeava com o homem no fim do dia no jardim, não é verdade? E aí Deus formou então a companheira, a auxiliadora, a ajudadora, para caminharem juntos, para viverem juntos, para que crescessem e multiplicassem. E Deus sempre estava com o homem ali na viração do dia, com o casal, perguntando: e aí, como é que está? Está colocando nome nos animais? Está mais para leão do que para gato, o gato para leão? Apenas uma brincadeira. Mas eles estavam ali conversando, se relacionando, e tinham um relacionamento pleno, até que o homem ofende a Deus com o seu pecado, com a sua escolha, não é verdade? Que é uma história muito conhecida. O homem prova do fruto do conhecimento, e eu uso a dizer que é de inteira responsabilidade do homem, porque se você vê o que as Escrituras dizem, os olhos dele só se abriram depois que o homem provou do fruto, porque a mulher provou do fruto, mas até então os olhos não haviam se aberto para o conhecimento do bem e do mal. Mas quando o homem tomou do fruto, os olhos e eles se perceberam, deram conta da sua nudez, se esconderam, e Deus, quando foi procurá-los na viração do dia, cadê? Por que vocês estão escondidos? A gente está descoberto, nus. Mas quem? Claro que Deus sabia o que já tinha acontecido. E por causa do pecado do homem, houve uma quebra no relacionamento. E o homem então começou a ficar distante de Deus. Aquela plena revelação, ela foi quebrada naquele momento. Ela foi rompida naquele momento. Então o homem não podia mais ver Deus da mesma forma. Isso não quer dizer que ele não falava com Deus, ou não, mas ele não podia ver Deus, porque Deus caminhava com eles na viração do dia, estava junto com eles. Então eles tinham uma plena revelação que se tornou então parcial, não é verdade? Ela deixou de ser plena. E o homem também, ele tinha um potencial inimaginável. Aquele potencial também foi, de certa forma, ali limitado. Foi limitado. Mas Deus, na sua infinita grandeza e misericórdia, já havia estabelecido um plano. E em Gênesis 3, ele já promete o descendente, aquele que restauraria a visão plena, o único capaz de fazê-lo, ou de restaurar aquela visão outrora perdida. Está lá em Gênesis 3. A promessa do descendente. E o mal começa a se perpetuar sobre a terra. E aí o que acontece? Deus, ele olha e vê que a humanidade que ele criara estava tentando se manter toda junta. Gênesis 11, você deve ter ouvido falar da história de Babel, não é verdade?
Gênesis 11. E eles estavam ali todos reunidos. Queriam construir uma cidade. Não há nada errado, não é verdade, construir uma cidade. Tinham tecnologia, estavam fazendo tijolos e tudo mais. Nada errado com relação a isso. Fazer uma cidade, estar juntos, mas eles estavam deixando de obedecer algo que Deus tinha dito para eles. Que era o quê? Que se espalhassem sobre, crescer e multiplicar e se espalhem sobre a terra. E pior do que isso, eles estavam ali querendo construir uma torre que chegasse aonde? Mais uma vez, a questão do desejo de independer de Deus. Porque foi isso que aconteceu ali no Éden. Foi um independer de Deus, e agora novamente se tornaram independentes e querem chegar aos céus por seus esforços próprios. Aí o concílio lá nos céus, né? Porque o verbo está no plural, desçamos, olhemos, está tudo no plural, então é o concílio, o Pai, o Filho e o Espírito olhando tudo que estava acontecendo, e a motivação do coração. O que eles disseram? Desçamos e confundamos as suas línguas, Gênesis 11. E enfim, bagunçou-se a conversa deles, e eles se espalharam ali, como foi o propósito primeiro de Deus. Mas não só as línguas foram diferenciadas, mas a partir dali surgiram as culturas, e também os traços da revelação de Deus se dividiu entre aqueles povos nascentes. E a revelação que outrora era plena e havia se tornado parcial, ela se torna então fragmentada, mais subdividida ainda. Mas os traços de Deus, de sua imagem e semelhança, também se subdividem ali nas nações nascentes, nos povos que vieram a surgir a partir dali. Mas a revelação de Deus ainda ficou mais fragmentada entre os povos. Então Deus chama um homem, Gênesis 12, chamado Abraão. E Deus chama esse homem para segui-lo, e pela fé esse homem o segue, sem nem ao menos conhecê-lo. Da terra de Ur dos Caldeus, haviam muitos deuses ali. E Deus se revela a Abraão e o chama, e faz uma promessa direta para ele e uma promessa através dele. A primeira promessa é: eu te abençoarei, e através de ti serão benditas todas as nações da terra. Então o plano divino já estava ali, acontecendo, para restaurar essa revelação perdida. Glória a Deus, Ele não nos deixou só. O seu amor é extravagante, imensurável. Então Ele chama Abraão e faz essas promessas, e diz que através do descendente de Abraão viria dos descendentes de Abraão viria o descendente, aquele que ia restaurar ou resgatar a revelação outrora perdida. E aí nós temos os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, e tem toda uma trajetória até ao Egito, e Deus então se revelando ao seu povo no Egito e trazendo-os do Egito e da escravidão para a terra prometida, estabelecendo a nação de Israel. E Israel tinha um chamado. Qual era o chamado da nação de Israel? Porque Deus prometeu através de Abraão abençoar todas as famílias da terra. Então Deus tem um chamado para a nação de Israel. E qual era esse chamado? Isaías 49:6 revela claramente esse chamado. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até as extremidades. O povo de Israel foi chamado para atrair as nações para o Deus único e verdadeiro através do seu testemunho, que a gente chama de missão
centrípeta. Palavra difícil, né? Mas a missão centrípeta é justamente de trazer para dentro, ou atrair. E esse era o chamado da nação israelita. Atrair as nações vizinhas para o Deus único e verdadeiro. Então foi a estratégia de Deus constituir essa nação, para trazer as nações de volta para Ele. Digamos que Israel cumpriu parcialmente sua missão, mas havia a promessa do descendente, aquele que resgataria a revelação. Religião significa religare, ou seja, religaria o homem de volta a Deus. E essa estratégia de Deus em Cristo Jesus foi a sua igreja. Amém? É o que eu e você estamos fazendo no Nepal, mas também estamos fazendo aqui. Porque começa onde? Lembra de Atos 1:8? Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Então começa onde nós estamos. Então, o descendente veio para isso. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada aonde? Nos céus e na? Ide fazei discípulos de todas. É o chamado da igreja. E quem estabeleceu a igreja, estabeleceu o reino, foi o descendente, foi o Senhor Jesus Cristo, o prometido, o Messias, que estabeleceu o reino através da sua vinda, da sua morte e também ressurreição, abrindo os portais da eternidade para as nações, podendo haver a possibilidade agora de que a revelação fosse resgatada em Cristo Jesus para todos os povos. Amém? Quem crer e for batizado será? Quem não crer já está condenado. Ensina-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, pois estarei convosco todos os dias até ao final dos séculos. E aí vocês vão receber poder, capacitação do alto, o Espírito Santo, o agente capacitador para que a gente cumprisse a nossa missão como igreja. Uma missão agora de caráter centrífugo, ou uma missão centrífuga, que agora é ir. Não apenas atrair, porque o atrair faz parte, mas também agora ir. A missão centrífuga, ir para todas as nações. E como Atos 1:8 nós falamos, de onde nós estamos, para onde Ele nos chamar. Eu acho linda a dinâmica missiológica de Atos 1:8, porque fala assim, é Jerusalém, é onde você está, né? Vamos dizer que está aqui em Guarulhos, Santos, porque eu estava em Guarulhos, perdão, Santos, e depois vai para onde? Judeia. Onde que é, qual é a cidade circunvizinhas aqui de Santos? São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Ilhabela, é a Judéia. É a Judéia que você, como igreja, tem que, em Cristo Jesus, alcançar. Levar a revelação plena a esses lugares. Amém? É a nossa Judéia. E a Samaria? Já parou para pensar por que Samaria? Você sabe que os samaritanos, eles são um grupo que, durante o período dos cativeiros, ou cativeiro babilônico, eles se misturaram com outras nações. Então, os judeus os consideravam impuros. Tipo assim, judeu tem pedigree e samaritano não tem pedigree. Porque eles não os consideravam. E olha que lindo a dinâmica do reino. Começa onde você está, a sua circunvizinhança e aqueles que você menos ama. Porque o judeu odiava samaritano. E o que Jesus estava dizendo ali, olha, e falando para os judeus, para o povo dele, para os discípulos, olha, vocês têm que falar para os daqui, os seus e os seus
vizinhos aqui próximos, mas vocês têm que falar ali também para aqueles que vocês menos amam. Esse é o reino, essa é a dinâmica do reino. E se o reino não tomar proporção na sua vida, ao ponto de você amar aqueles que você não ama ou não se relaciona, você está deixando de ser reino. Porque o evangelho é para todos, indistintamente, especialmente para aqueles que a gente menos ama ou evita, não é verdade? Porque essa é a perspectiva, ou a dinâmica missiológica de Atos 1:8. Até aos confins da terra, para onde o Senhor Jesus quiser, é dinâmico e é concomitante, não termina um para começar o outro, é uma coisa dinâmica, a gente faz tudo de maneira conjunta, de maneira coletiva. Nós não terminamos um para começar o outro, porque não é assim que o reino funciona. Amém? E é para aqueles que a gente menos ama ou evita. O que Jesus fala sobre isso? Amai os vossos, preparai uma mesa diante deles. Esses é os que nós temos que amar. É fácil amar o vizinho, os que estão mais próximos, mas aqueles que a gente evita são esses que a gente tem que amar. É assim que a gente expressa o reino do qual nós fazemos parte. Amém? E assim nós levamos a plena revelação de Deus em Cristo Jesus. E Jesus é a revelação de Deus. O Verbo e habitou, cheio de graça e de aleluia. Ele se revelou e trouxe de volta a possibilidade de resgatarmos aquela revelação outrora perdida e restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Jesus falando com Filipe, falou: Filipe, se você me vê, você vê o Pai. João 14:9. E Jesus disse: eu sou Ele e não faço nada por mim mesmo, mas apenas falo daquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, porque eu faço apenas aquilo que lhe dá prazer. João 8, 28 e 29. Jesus veio através de sua vida restaurar a plena revelação outrora perdida no Éden. Ele já destruiu as obras de Satanás. Satanás já está derrotado. Eu não sei porque que o povo tem tanto medo do diabo. Sério, parece que coloca o diabo numa proporção. Meu irmão, ele está derrotado. Ele foi derrotado na cruz e acabou. Ele está destruído, derrotado. Ele não tem poder e autoridade sobre a minha ou sobre a sua vida. Ele está destruído. E o que ele quer fazer é levar pessoas junto com ele. E o que ele nos chama a fazer é resgatar estas pessoas em Cristo Jesus, pela revelação plena de Deus na pessoa do Senhor Jesus. E ele nos chama para fazer isso como igreja, aqui onde nós estamos, ou em qualquer outro lugar que ele quiser nos levar ou nos chamar. Isso é lindo. Sabe por quê? Já concluindo, Jesus, o tempo. Já concluindo, o que diz Apocalipse 7:9? Abra a sua Bíblia lá. Apocalipse 7:9. Amém? Vamos ler? Todos acharam? Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do aleluia, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz. Versículo 10: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Pessoas de onde? De todas as nações, tribos, povos. Nós vamos ver nepaleses e vamos abraçá-los na eternidade, e vamos estar na presença do Cordeiro, adorando com os nepaleses. E você faz parte disso, eu faço parte disso.
Nós caminhamos em Cristo Jesus, levando a plena revelação dele no Nepal, assim como você está levando a revelação dele aqui onde você está. E assim caminhamos, e o reino vai tomando forma em nós e através de nós. E a beleza de tudo isso, meu querido, é que tudo aquilo que foi dividido no passado, fragmentado, vai ser unido novamente na presença do Cordeiro. Você já parou para pensar por que pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações? Porque nós temos ainda, por causa da nossa cultura, uma visão parcializada de Deus. Nós não enxergamos Deus na sua plenitude. A nossa visão é parcializada. Assim como o Nepal tem uma visão parcial de Deus, assim como o tailandês tem uma visão parcial de Deus, assim como povos indígenas têm visões parcializadas de Deus, porque eles não conseguem entender e ver o todo, porque nós perdemos isso. Mas imagina, porque em Apocalipse 7:9, todos os povos, tribos, línguas e nações vão estar na presença de quem? Do Cordeiro. Quando junta-se todas as pessoas, de todos os povos, tribos, línguas e nações, é possível estarmos diante do Cordeiro, e vê-lo como Ele é, em toda a sua honra, em toda a sua glória, porque Moisés pediu para ver, e o que Deus falou para Moisés? Você vai morrer, meu filho, não, você vai morrer. Moisés falou, deixa eu ver se uma frestinha, e aí Deus passa e Moisés vê Deus por uma fresta, o rosto dele ficou brilhando, acho que por anos, né? Depois disso, a glória de Deus ficou na face dele por anos depois disso. Nós não temos a capacidade de estar na presença dele, porque morreríamos. Mas quando estivermos todos unidos, povos, tribos, línguas, nações, o todo que Ele criou e aquilo que foi dividido e fragmentado, agora totalmente unido na presença do Cordeiro, vamos poder vê-lo, estar na sua presença e adorá-lo pelo que Ele é. Amém? Pelo Deus que Ele é. Então a nossa missão é resgatar a revelação, trazer de volta a plena revelação de Deus em Cristo Jesus, para pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, para que possamos estar um dia juntos na presença do Cordeiro, e vamos adorá-lo com as nossas naturais manifestações culturais. Amém? O tibetano vai deitar e ficar 5 horas no chão adorando, ou uma eternidade adorando, porque é a forma de adoração que eles fazem. Me dá uma dor nas costas quando eu tento fazer isso, você não tem noção. Que eu já tentei adorar igual, eu fiquei 1h30, quando levantei eu já estava todo quebrado. Aí eu olhava assim, o povo lá adorando, como se nada, eu estou assim, Jesus, me ensina a ficar desse jeito e adorar desse jeito, entrar no lugar santíssimo assim. A gente vai ver o africano adorando nas suas manifestações culturais naturais, que às vezes até choca a gente, mas é assim que eles adoram a Jesus, e eles vão adorar Jesus dessa forma lá em cima, não no nosso formato cultural, e nós vamos adorá-lo da nossa forma também. Amém? Então a nossa missão é resgatar a revelação. Amém? Vamos falar juntos? A nossa missão é resgatar a plena revelação. De novo, a nossa missão é resgatar a plena revelação, e ela só é possível em Cristo Jesus. Amém? Ela só é possível ser resgatada em Cristo Jesus, e é isso que nós fazemos juntos como igreja, onde nós estamos, para onde o Senhor Jesus quiser nos levar. Amém? Perdão pelo tempo, pastor, muito obrigado. Jai Masi, por me chorta pailai assis dium. Glória a Deus. Nós temos uma responsabilidade, falar do amor de Deus, refletir. Não existe outro motivo pelo qual nós estamos aqui. A nossa adoração a Deus envolve esta obrigação.
Se tu uma bênção, seja a luz das trevas. A tua família precisa saber que Jesus a ama. Seus amigos precisam conhecer sobre Jesus. As pessoas precisam saber que há esperança para suas vidas. E não só uma questão de vida, de prosperidade e tal, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a eternidade. A pergunta é: onde você passará a sua eternidade? Aonde, como será a sua vida em função da sua eternidade? Quando Deus disse haja, houve. E o que Deus disse haja, está do mesmo jeito até o dia de hoje. Quando Ele soprou vida sobre as nossas vidas e constituiu o nosso físico, o que Ele fez é o mesmo até hoje, nada mudou. Ninguém teve um aprimoramento, aí surgiu o rim, houve um aprimoramento, o coração. Não, o que é rim hoje é rim no passado, o que é coração, nada mudou. Sangue, nada mudou. Porque quando Deus disse haja, aconteceu. O sol está lá, a lua está lá, a terra, o mar. Então quando o Senhor fala, olha, Ele vai voltar, não é alguma coisa que houve um arranjo, não. Ele vai voltar. Lá em Amós diz assim: prepara-te para encontrares com o teu Deus. Você já teve encontro com Ele, então seja você o instrumento para que outros possam encontrar Jesus também, porque aqui não é uma questão só, Jesus vai resolver os seus problemas, aqui é eternidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito a sua vida. Feche teus olhos, por favor. Pai, eu quero colocar cada um destes diante de Ti. Nós recebemos a Tua palavra e nós cremos no Teu poder. Senhor, nós estamos felizes com a vida do Emerson, ó Deus, por ser um instrumento ali no Nepal, Senhor, levando a palavra, preparando outros para que preguem, Senhor. Assim nós Te louvamos, ó Deus, e nós queremos continuar como parceiros, abençoando a sua vida. Mas, Senhor, que muitos outros Emerson sejam levantados aqui, pessoas, ó Deus, que tenham a responsabilidade de refletir a Tua glória, Senhor, e abençoar a família, Senhor, abençoar a cidade, abençoar os que os aborrecem. Senhor, nós queremos ser úteis nas Tuas mãos. Por isso, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esse momento especial, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.